falar hoje também da psicanálise e a saúde do trabalhador. Segundo Bauman, para abrir caminhos a um cenário denso e desregulamentado da competitividade global, que hoje o trabalho cada vez mais exige que você seja competitivo, chegar ao centro da atenção pública. Bens e serviços devem superar o desejo, portanto, deve seduzir os consumidores a afastar seus competidores. Social completo também conseguir e deve rapidamente abrir espaço para outros objetos de desejo. Nessa sociedade contemporânea, uma forte obsolescência programada dos bens e serviços, muitas vezes definindo identidade de sujeitos com base no que consome e no que acumulam. Tem-se hoje uma sociedade contemporânea um dito mandato da felicidade, um dever de saúde e bom humor sempre. Todos devem permanecer sempre felizes e com bom humor em relação à vida e ao trabalho, principalmente prontos para o consumo. Segundo autoras, alegria, prazer e satisfação não são vendidos de bem de consumo, e galguetes, mas as pílulas milagrosas de felicidade reguladora da serotonina. Segundo observa Rodinesco, a psicofarmacologia inseriu um sujeito em uma nova alienação, prendendo a curá-lo da natureza da condição humana. A autora ainda afirma que quanto mais pílulas que pode interromper os sintomas e mudar a personalidade ou promete acabar com o sofrimento mental, mas o sujeito ocorre a tratamentos físicos e ou mágicos. Borges e Ribeiro, 2003, argumentam que o trabalho, tal como existe na sociedade atual, sem alma, no sentido valorização em detrimento do pensamento, é individualista em detrimento do coletivo. Esses autores também afirmam que o trabalho promove a alienação do sujeito, como uma falsa imagem de autorrealização, ganhos financeiros e sucesso. É uma gestão perversa quando privilegia uma visão de mundo que as pessoas se tornam ativos patrimoniais a serviço da empresa. Segundo Concalato, Tamara e Santos, a constante tensão e conflito de interesses em bem-estar dos trabalhadores, os lucros dos investidores, faz parte do tecido social das sociedades controladas pelo capital. Os sujeitos vivem o tempo todo conflitados por essa tensão, diante do corre risco de adotar potencialmente extremados. Segundo os autores, uma delas é o pragmatismo adaptativo positivista que reduz todas as possibilidades de baixar a cabeça e trabalhar. Por outra perspectiva, aquele se propõe a investigar o sentido do trabalho como sempre o risco de assumir uma posição romântica e quase ingênua, como se tentasse resgatar algo que é a ordem da utopia, que se resume ao discurso. Nesse contexto, o sujeito experimenta um crescente sentimento de desamparo e desconfiança em relação às organizações, com locais seguros para canalizar suas energias funcionais. Portanto, os sujeitos não conseguem identificar locais que possam direcionar sua libido e proporcionar satisfação. Apesar disso, ao mesmo tempo, buscam ativamente performances que colocam em um posicionamento de trabalhador eficaz e eficiente, que seja capaz de manter seus empregos. A busca frenética pela produtividade torna-se o eixo central do sujeito, aumentando a falta de fronteiras entre espaço privado, sua individualidade, subjetividade e espaço do trabalho. Aqui, segundo Concalato, Otami e Santos Filho, o que vale é o trunfo individual, ganhador que não quer perder. Desse modo, surgem novos caminhos de subjetivação, caracterizados pelo autocentramento do sujeito, iniciando o encerramento sobre si mesmo. Nesse sentido, autores refletem que o sujeito perde parte do espaço coletivo e social, e essas possibilidades fazem frente ao desafio que o trabalho gera, sendo, portanto, uma perda importante dos recursos que apoiam a manutenção da saúde psíquica. Nessa sociedade contemporânea, os deprimidos não são considerados ou são considerados inconvenientes, não possuem um lugar de importância e relevância, portanto, devem recolher-se e calar-se seus discursos. A farmacologia se desenvolve cada vez mais nesse sentido, e não tentar, e com sua frustração, apatia, buscar um posicionamento justamente aos bens adaptados. Dejou argumenta que os trabalhadores atuais não sofrem mais do que as gerações anteriores, ou seja, o trabalho, como tal, sempre foi uma fonte de sofrimento na sociedade capitalista. Segundo o autor, a diferença reside no fato de que, contemporaneamente, trabalhadores e trabalhadores não possuem mais benefícios sociais do passado. Com o tempo, as estratégias de defesa coletiva ajudavam a carregar o fardo do trabalho e foram drasticamente reduzidas. Um bom exemplo disso, Borges e Ribeiro, é o enfraquecimento dos sindicatos e associações na própria cultura competitiva e individualista, que cada um corre louco atrás do próprio opinião, sem se preocupar com os demais. Portanto, o sujeito contemporâneo experimenta a sensação de angústia laboral do emocional decorrente de sua exclusão e solidão. Bauman observa que a característica do passado busca emprego seguros e empresas seguras.
há experiências e habilidades que garantam o emprego estável. Ninguém pode se sentir garantido diante de recorrente rodada de reunião de tamanho, agitação e racionalização contra mudanças e a pressão no mercado por produtividade. Então, aqui falando sobre a saúde do trabalhador, nesse mundo globalizado e competitivo, onde o individual é mais importante que o coletivo, e onde a sociedade prega que os deprimidos não têm vez. Por quê? Porque são pessoas que não se adaptaram à competitividade, à lucratividade e à flexibilidade desse mundo globalizado. E o que é que ocorre com os deprimidos? Eles são colocados à parte e colocados, vamos passar remédio para aliviar os sintomas dele, mas na realidade estão escondendo realmente o que eles estão sentindo. É isso que acontece aqui nesse artigo, que fala que os deprimidos são calados por psicofármacos, quer dizer, remédios que calam a voz dele e a voz do sofrimento psíquico que eles estão sentindo, por não se adaptar a essa sociedade competitiva, lucratividade, e que não se importa com o sofrimento do sujeito. É mais a questão da lucratividade e objetividade, né? Então, o que vemos nessa sociedade que adoece a saúde do trabalhador, que o trabalhador acaba adoecendo porque ele quer ser esse trabalhador multifacetado, que sabe de tudo, que experimenta tudo, que consegue resolver tudo nesse mundo capitalista que é cada vez mais competitivo e mais, vamos dizer assim, mais cruel com esse trabalhador, porque ele visa só o lucro desse trabalhador, que esse trabalhador produz. E se ele não reflete sobre o trabalho dele, não reflete como o trabalho dele é, o que é que o trabalho dele produz, o que é que o trabalho dele traz para ele também psiquicamente, ele adoece. E Salaf, Silva Júnior e Duncan afirma que o conceito de sujeito neoliberal contém elementos de contradição, ambivalência e inflexão, que é impossível seguir uma linha contínua de desenvolvimento sem interrupções. E, segundo Borges Ribeiro, em uma sociedade cada vez mais centrada no significante, trabalho, é irônico pensar que esse próprio sujeito está sofrendo. A relação dele com seu ofício é sempre única, individual, e as autoras defendem que o trabalho pode ocupar diferentes lugares na vida desse sujeito, por ser objeto de investimento libidinal e ser incluído como sintoma desse sujeito. A depressão, quando relacionada ao trabalho, pode parecer uma espécie de negação ideológica diante do discurso moderno de suas promessas de felicidade, um bom exemplo no trabalho. E Ferreira adulta, carreira moldada, interage com a dinâmica da carreira da sociedade, do mercado. Em outras palavras, age como sujeito de ação. Pronto, a carreira é condicionada por efeitos de um processo de relacionamento constante e intenso. Então, em multiplicação dos deprimidos, principalmente daqueles que adoecem exercendo o seu ofício, também é importante indicativo de que a indústria farmacêutica atua de forma lucrativa e eficiente, que além de promover um paliativo e auxílio da cura das dores anímicas, também define os critérios diagnósticos que os médicos devem seguir para identificar potenciais pacientes deprimidos, portanto, requer tratamento. Isso leva à reflexão sobre uma espécie de patologização da vida subjetiva. Então, acaba a gente se alienando tanto que os próprios deprimidos, eles não são investigados, e a psicanálise faz isso, investigar a vida deles. Não é só tratar o sintoma dessa depressão. Temos que entender porque essa depressão surgiu na vida do trabalhador, na saúde mental do trabalhador, né? Por que essa depressão surgiu? Não é só tratar a depressão, é entender por que ele adquiriu essa depressão, por que essa depressão surgiu na vida dele. Foi do trabalho, foi da cobrança do trabalho, foi do trabalho que exige muito dele e ele não estava adaptado e não estava emocionalmente preparado para exercer essa atividade. Então é tudo isso a gente pergunta nessa sociedade competitiva, lucratividade, que aliena o trabalhador, que ele não pode ter reflexão sobre o próprio serviço dele, sobre o próprio trabalho dele, e que aliena a própria saúde dele, do trabalhador, porque ele não para pensar por que eu estou adoecendo, por que eu estou assim mentalmente. Então é isso que eu deixo de contribuição da saúde do trabalhador.